Vamos orar. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Deus. Entregamos esse culto em tuas mãos, Senhor. Obrigado por tudo que tu fazes, Senhor. E queremos orar, Paizinho, para que esses dízimos e essas ofertas que chegaram a ti possam ser geridos, Pai, para o teu reino, para o teu propósito, para edificar muitas vidas, Senhor Jesus. Edificar o órfão, a viúva, Senhor. Edificar, Paizinho, o carente, Paizinho. Edificar, Senhor Jesus, aqueles que não tiveram uma segunda chance na sociedade, mas que para o Senhor sempre há uma segunda chance. Sempre há aquele filho perdido que ao voltar para casa recebe o pai o recebe de braços abertos, por escolha do pai, acolhendo e regenerando ele, Paizinho, restaurando sua honra, para que ele seja assim uma pessoa mais digna, Senhor Jesus. E obrigado, Deus, por ter feito isso comigo, com cada servo aqui, Deus, deste lugar, e pelo Senhor ainda trazer, Senhor Jesus, a tua paz, a tua presença aqui nesse tempo, Paizinho. E abençoa a tua igreja, abençoa nossos líderes, nossos pastores, Senhor Jesus. E que em nome de Jesus o teu nome seja glorificado. Assim que a gente livre ora, agradece em nome de Jesus. Amém! Queria... Todo mundo sente. Gente, queria uma ajuda de vocês. Deixa eu trazer mais para cá. Queria uma ajuda de vocês em oração, beleza? Vocês vão me ajudar na oração, porque hoje não sou eu que vou pregar, certo? E aí eu queria chamar o pregador da noite. Palmas para Miguel! Meu querido, estenda sua mão à vida dele. Estenda sua mão aqui, vamos orar pela vida dele. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de Miguel. Obrigado, Deus, pelo Senhor ter, Paizinho, colocado no seu coração e na sua vida, Deus, esse desejo, Paizinho, de exercer o dom dele de ensino, Deus. Obrigado, Deus, pela sua amizade. Obrigado pela sua vida, Deus. Aqui é a Rede Livre, Senhor. Em momento de intercessão, Deus, intercede pela família dele, Senhor. Intercede por sua vida, Senhor. Intercede, Paizinho, pelo seu relacionamento. Que o Senhor, Paizinho, agracie ele com a tua bondade e a tua graça, Deus. Derrama tuas bênçãos sobre a vida dele, derrama tuas bênçãos hoje, Paizinho, em capacitação, Paizinho, nesta pregação, Senhor. Que ele seja guiado por ti, Deus, para ensinar para essa geração, Senhor, aquilo que tu ensinaste a ele primeiro, Senhor. E que ele venha aqui, Paizinho, de coração contrito e rendido e humilde a ti, Deus, para testemunhar e testificar, Senhor Jesus, aquilo que tu fazes, Paizinho. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale através dele, Pai. O abençoa essa noite e sempre. Assim que a Rede Livre te ora, Paizinho, e te entrega a filha do teu filho, do teu servo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo, meu querido. Viu? Já tô aqui. E aí, Rede Livre? Tudo tranquilo com vocês? Sério. Tá dando microfonia? Tá de boa. Consegue só diminuir um pouco o retorno? Show, show. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Miguel, para quem não me conhece ainda. Eu sou mais da Rede Livre Aeroclube. É a minha primeira vez no Altiplano, isso é uma bênção. É muito importante, sabe? Estar aqui com vocês. Eu tenho visto muito falar de vocês, do Ministério do Altiplano. Marcão é um amigo meu que já está... Quanto tempo, Marcão? Desde 2015, em Hudson, a gente começou a estudar Hudson. Eu estava no primeiro ano e Marcão fazendo cursinho lá. E é muito bênção, sabe? Eu conheci ele na Rede Livre, a gente ficou amigo no Hudson. Isso aí, a amizade ficou até agora, sabe? E hoje a gente malha junto, né? A gente está no projeto Sansão, ficar grandão. Isso aí. Lua de mel. Que bênção. Mas fico muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. É muito bênção ter ouvido como Deus tem feito, sabe, na Rede Livre Altiplano. É muito massa ver como vocês têm crescido, sabe? E a gente vê a saúde de uma rede, não através da quantidade das pessoas que estão vindo. Tanto que o momento que a Rede Livre Aeroclube mais teve gente, que foi meados de 2017, 2018, foi o tempo que menos teve pessoas em conexões. Então é muito bom ver vocês aqui, sabe, participando, conectados, vivendo verdadeiramente igreja.
e que realmente a gente possa viver isso essa noite, sabe? Que a gente possa aprender mais do Senhor, que a gente possa aprender como Ele quer falar no nosso coração e principalmente como Ele quer mexer nas nossas emoções, né? É muito massa essa série que Marcão tem feito junto com Paula. Marcão, tenho que confessar que eu não acompanhei nenhuma mensagem dele, mas ele me falou quando a gente estava malhando um pouco sobre a série. E eu também acompanhei a mensagem que tinha do mesmo tema na Cidade Viva Natal, que está tendo, já teve há umas semanas atrás, que também foi o mesmo tema, divertidamente, mas foi com o pastor Tiago, sabe? E é muito massa esse tema de divertidamente, porque são como a gente trata nossas emoções, né? Não é sempre fácil, a gente tem diversas emoções na nossa vida, e mais como adolescentes a gente passa por um turbilhão de emoções, sabe? É ansiedade, é medo. Só nesse Divertidamente 2 agora a gente viu, né? Como a Riley sofreu todas as emoções, e não sabia como lidar com isso. E é muito massa a gente saber que Deus nos dá emoções porque vem diretamente da natureza dele, sabe? Mas antes de falar sobre o tema, eu gostaria de falar de mim, sabe? Meu nome é Miguel, para quem não falei ainda. Eu sou líder de conexão. Eu era líder de onda na Rede Livre Aeroclube. Agora eu participo mais nessas questões de pregação, de discipulado na Rede Livre Aeroclube. E eu já fui líder de conexão, sabe, por muito tempo, acho que uns 5 anos. Eu acho que tem muita gente que foi meu conectado, Augusto Papinha, Arthur, Fabão, João Victor, quem mais? Vincenzo, grande, sabe, diversos caras que passaram pela minha vida e que a gente vê aí que eles continuam, sabe, pregando em outras conexões. É massa ver isso, que a gente vai passando o conhecimento e assim vai passando cada um, né? E é muito bênção isso. Também, para quem não sabe, eu sou advogado. Se precisar processar alguém, já sabe quem me chamar. Também sou corretor de imóveis e é isso, sabe? Eu trabalho em várias áreas e é uma bênção, sabe? Mas, acima de tudo, minha área é do direito. E tanto que eu vou pegar algumas coisas do direito e botar aqui. E também, como hoje é sobre ira, tem muito a ver também com o direito, que advogado se estressa bastante. Mas... sim, falando mais um pouco da minha vida, eu também sou noivo, para quem não me conhece. Minha noiva aqui, Isabel. Vou pegar sem microfone, mas tem que sair na transmissão, que lezeira. É por causa do retorno. E aí hoje Marcão pediu para eu pregar sobre uma emoção. E aí eu perguntei, aí Marcão perguntou, qual emoção você quer pregar, Miguel? E aí eu tenho que pregar uma emoção que tem a ver com minha vida, que tem a ver sobre mim, sabe? E aí eu decidi pregar sobre ira, porque é algo que a gente vive diariamente. E eu sinto que eu sou uma pessoa que se ira bastante, sabe, durante o dia. Tem algumas situações que eu fico bastante estressado. Tanto que se Marcão me disse para eu pregar sobre outras coisas, talvez não seria tão que eu me identificasse tanto como ira, sabe? Porque a ira está presente em nossas vidas em vários momentos. Querendo ou não, a gente passa por diversas situações que nos estressam, sabe? A raiva afora a nossa pele. E aí a gente vê muito aquele divertidamente do vermelho que está com a camisa social se estressando na nossa vida. E muitas vezes eu me sinto assim, com uma pessoa que se estressa, só falta sair fogo, sabe? E aí, realmente, na nossa vida a gente passa por diversas situações, a raiva. E aí a gente passa por diversas situações que a raiva acaba apertando o botão e a gente fica, meu Deus, o que aconteceu, sabe? Tanto que hoje eu peguei o dia para perceber quais situações que me trouxeram ira hoje, que me deixaram com raiva. Tá, peraí. É para ter vida em caminho social. Ai. Mas E aí hoje eu peguei o dia para pensar quais situações que me levaram à raiva hoje, o que foram princípios que me levariam à raiva. Aí eu anotei cada uma. Primeiramente, quando eu fui para a academia hoje de manhã cedo, tinha um personal com uma mulher e ela reservou 3 máquinas para ela malhar. E aí, eu ia para uma máquina, ele disse, não tem gente. Aí eu ia para outra máquina, ela, não, também está ocupada. Eu fiquei, oxi, ocupou 3 máquinas ao mesmo tempo. Sabe, isso foi a primeira situação. A outra situação foi que eu estava no trânsito e do nada um carro me cortou, quase bate em mim. E a pessoa já fica com raiva. A outra situação foi que eu pedi uma encomenda para a empresa e eles entregaram a encomenda errada. Quando eu fui reclamar com eles, eles disseram, não, a gente não pode mudar isso, tem variações do produto e tal. Eu disse, peraí, não tem como. E aí já me estressei mais um pouco. E aí depois eu fui atender um cliente deciso que fica, eita, eu vou entrar com essa ação, não vou entrar.
ele liga dizendo, amiga, eu vou entrar com essa ação, aí depois liga de volta, hoje não estou muito afim. E aí já é uma coisa que a pessoa fica se estressando, sabe? Ou seja, a ira está presente em nossas vidas. Todos nós diariamente temos situações que nos levam à raiva ou que podem nos levar a situações que a gente acaba nos irando, sabe? E realmente é algo que a gente vive diariamente. Porém, apesar de ser um sentimento que a gente vive diário, a gente tem que entender primeiramente qual é o propósito da ira, quais são os tipos que a ira se manifesta e acima de tudo, como devemos nos girar, sabe? Porque a gente sabe que a ira já é algo que vai estar em nossas vidas, não tem como a gente fugir disso. Não tem. Todos nós vamos nos estressar de alguma forma. Então a gente tem que aprender por que Deus fez a ira, a raiva, e como devemos agir diante dela, sabe? E para essa noite eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, do verso 19, e a gente vai ler até o 24. Quase no final da Bíblia, livro de Tiago. Aí é peso. Entre Gênesis e Apocalipse. Todo mundo já achou? Quase no finalzinho da Bíblia. Acho que todo mundo já abriu, né? Quem abriu diz amém. Isso aí. Tiago 1, a partir do verso 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada a vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aqueles que ouvem a palavra, mas não a põem em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Galera, é muito massa o livro de Tiago, porque ele trata de diversas situações do nosso cotidiano. Trata sobre raiva, sobre como a gente deve realmente viver a partir das práticas de que Deus nos deu, sabe? De como a nossa fé não é somente uma forma teórica, mas está muito ligado à prática. E baseado nisso, a gente consegue ver que Tiago ele fala sobre o tema da ira, sabe? Ele fala basicamente nesse primeiro versículo sobre ser tardios para se irar-se. E baseado nisso, a gente consegue ver que na ira há um propósito. Se ele fala sobre a ira, ele fala sobre que há um propósito na ira. E aí a gente consegue ver que a ira, esse primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre o propósito da ira. E a gente consegue ver que a ira é bastante mencionado na Bíblia, sabe? Se a gente for no Antigo Testamento, a gente consegue ver que a palavra ira é citada 455 vezes. E dessas 455 vezes citadas, 375 são relacionadas à ira de Deus. Chega até mesmo, tem um salmo, que é o Salmo 7, versículo 11, que fala: Deus é justo, um Deus que se ira todos os dias. Ou seja, a ira é bastante citada e ela é basicamente um atributo de Deus, uma forma que Deus age. Mas por que Deus age com ira? Por que a ira existe para Deus? A ira existe por causa do principal atributo de Deus, que o principal atributo que a gente consegue ver de Deus é a santidade. A gente sabe que nosso Deus é santo. Isso é algo que ele tem, sabe, por completo. Deus é santo. E santidade é algo que realmente é algo que está em Deus, e a única coisa que faz com que essa santidade possa ser afetada é o pecado, o pecado é aquilo que vai contra, sabe, a própria santidade do Senhor.
O pecado é quando a pessoa erra o alvo, erra aquilo que é santo. E a gente consegue ver que a ira é exatamente essa forma que Deus age diante do pecado. Ou seja, Deus é santo, esse é o principal atributo dele, porém, diante do pecado, diante daquilo que realmente o faz com que deixe de ser, aquilo que atinge a santidade dele, faz com que ele tome a atitude da ira. Ou seja, galera, a gente consegue ver que a ira de Deus é diante daquilo que não está certo, sabe? E aí, a gente consegue ver de que realmente a atitude de Deus diante do pecado é a ira. Por isso que Deus se ira. Mas como é que Deus se ira, sabe? A gente tem muito essa visão de mitologia grega, que Deus é igual a Zeus, que ele quando se ira, ele joga raios na terra, aí ali toca fogo, joga gafanhoto. Mas não é bem assim. A ira de Deus é demonstrada de diversas outras formas, sabe? Mas principalmente a ira de Deus é um confronto à sua santidade. E baseado nisso, a gente consegue ver que realmente nós somos imagem e semelhança do Senhor, né? A Bíblia diz que a gente realmente é criados à imagem dele. Então a gente também tem atributos igual a ele. E por isso que a gente se ira. Todo mundo aqui ira. Tem uma situação que eu tenho certeza que todo mundo aqui fica com raiva, que é no jogo de Uno. É mentira? Todo mundo fica com raiva no jogo de Uno. Sério, eu acho que é chamado do jogo da discórdia por causa disso. Que todo mundo, quando está jogando Uno, fica um pouco alterado. E é verdade, todos nós ficamos com raiva. Porém, o maior problema é que nossa ira que a gente tem, ela é uma ira deturpada pelo próprio pecado, sabe? O pecado, quando teve a queda no Éden, afetou toda a criação. E quando ele foi afetado pela criação, todos os nossos sentimentos foram afetados. A gente estudou aqui, Marcão trouxe a questão da alegria, da ansiedade, como os nossos sentimentos foram afetados. Se não fosse o pecado, a gente poderia viver de maneira plena, sabe? Todos os nossos sentimentos. Mas como o pecado entrou no mundo, até nossa ira, a nossa maneira de se irar, foi afetada, sabe? E aí a gente realmente acaba que nós temos dificuldades na questão de como nós se irarmos. Mas a verdade é essa, todo mundo acaba se irando. E é engraçado, porque nós nos iramos porque nós vemos que algo não está certo. Nós temos raiva de uma coisa que não achamos que não está certa. E isso vem, sabe, durante toda a natureza. Sempre vai ter uma criança que você vai conhecer, que vai chegar um tempo para a mãe e vai dizer: mãe, isso não está certo, isso não está justo, isso está errado, sabe? É uma criança que ninguém ensinou a ele o que é certo, é justo, é errado, mas ele vai chegar algum tempo que ele vai ficar com raiva de uma situação. E de verdade, galera, sempre isso passa na vida de alguém. Eu mesmo tenho uma memória muito forte na minha vida. Quando eu era pequeno, eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos, tinha acabado de lançar a Toy Story. E aí, meus pais compraram para mim um boneco do Buzz Lightyear. Igual do filme, obviamente, porque o Buzz Lightyear é um boneco. Então, meus pais compraram o boneco do Buzz Lightyear para mim e ele era muito bonito. Claro que era de camelô, mas era muito bonito. E aí, eu ganhei esse brinquedo e fiquei, caramba, muito irado. Ele apertava e saía a luz do meu do peito, assim. Mas era um boneco muito massa. E aí, nesse mesmo dia que eu ganhei o brinquedo, minha mãe recebeu uma visita em casa de um vizinho. E aí, esse vizinho foi brincar comigo. E aí, eu prometo a vocês que a gente tem essa imagem na cabeça. Ele pegou o boneco, aí disse, como é feliz, para o alto e além. Aí pegou o boneco e jogou assim no chão. Eu acho que o nome do menino era Cid, só pode, que é aquele menino que destruiu o Buzz Lightyear. Só sei que ele destruiu o meu Buzz Lightyear novinho, sério. Espatifou o capacete, que ele era de acrílico, quebrou tudo. E aí perdeu a luz, eu fiquei logo chateado. E aí eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, você tem que pedir para esse menino comprar outro para mim. Você tem que pedir para esse menino, enfim, os pais dele arrumar outro para mim. Mas aí, claro que a mãe, naquele momento, está recebendo a visita, vai dizer: não, meu filho, calma, deixa para lá, deixa, enfim. E aí relevou, né? Só sei que eu nunca mais ganhei um Buzz Lightyear. Acho que só fui depois aqueles do McDonald's que tinha, do McLanche Feliz. Eu sou velho, vocês não vão saber a referência, mas estou mexendo. Mas sabe, diante da situação, eu tive a sensação de dizer: isso não está certo, ele quebrou meu boneco. Isso é injusto, ele não ter que me pagar outro. Eu acho que é por isso que eu virei advogado, para conseguir meus direitos. Estou mexendo. Mas realmente, sabe, nós temos a sensação do que é justo e o que é injusto. Todos nós, na nossa natureza. A gente busca saber o que é certo e o que é errado. E nossa natureza, diante do que é certo e o que é errado, a gente busca, sabe, atuar dessa forma. E muitas vezes dessa forma vem através da raiva, da ira, da gente realmente tomar uma atitude diante do erro da outra pessoa. Porém, como nós somos pecadores, muitas vezes nossas atitudes acabam sendo de uma maneira, de uma forma errada, em proporções erradas, ou agidas muitas vezes por impulso, sabe?
E isso a gente consegue ver bastante na questão do pecado, como afeta nós. Tanto que se irar não é uma atitude errada. A gente consegue ver, não sei se estava aí o texto, mas no primeiro versículo a gente consegue ver: sejam tardios para se irar. Ou seja, Tiago podia ter muito bem dito, não se irem, mas não, Tiago diz, sejam tardios, ou seja, que sua forma de irar não seja de maneira espontânea, não seja de maneira rápida, não seja de maneira, enfim, de qualquer proporção, mas saibam se irar. Ou seja, ele está falando que realmente vocês podem se irar, porém ajam de uma maneira correta, se irem contra realmente aquilo que deve ter raiva. Tenham raiva, enfim, ajam diante de situações que realmente confrontem o Senhor. E aí ele realmente vai falar que realmente irar não é pecado, mas sim como você se ira. E a gente consegue ver bastante isso, tanto que nosso maior exemplo é Cristo. E a gente consegue ver no Novo Testamento que Cristo se irou, sabe? A gente consegue ver em Mateus 21, versículo 12 ao 13, de que Cristo tinha um momento lá que Jesus foi para Jerusalém. Ele chegou na sinagoga e ele viu várias pessoas vendendo coisas, enfim, fazendo a casa de Deus lugar de comércio. E aí ele chegou lá, realmente viu que aquela situação não estava correta e saiu quebrando tudo, sabe? Derrubou mesa, expulsou as pessoas. E ali a gente consegue ver que o Jesus se irou diante daquela situação. Ele atuou enfim, raiva, porque ali, como a gente consegue ver, Jesus derrubou mesas e os cambistas e as pessoas que vendiam pombas e os expulsou dali. E realmente ele falou que aquele lugar estava servindo como covil de ladrões. E a gente consegue ver que até mesmo Jesus se irou. E a gente consegue ver que Jesus é santo. E ele se irou diante do pecado do homem. E realmente, a gente, baseado nesse primeiro ponto, a gente sabe que o propósito do pecado, da ira, é para evitar o pecado. É para evitar que as situações saiam erradas como devem ser. Porém, a gente sabe que realmente, apesar da ira ser necessária, ela deve ser atuada de maneira correta, de maneira de acordo com a palavra do Senhor. E para isso, a gente consegue ver que a gente tem que saber controlar a nossa ira para agir de acordo com a vontade de Deus, sabe? E aí a gente vai para o segundo ponto, que fala bastante sobre os dois tipos de ira. A gente consegue ver que nossa ira se manifesta de diversas formas. Eu, particularmente, sou uma pessoa, como eu falei, que passa por situações estressantes ao longo do dia. E diante das situações, eu vejo que eu sou uma pessoa que tem um pavio longo, mas que sua pólvora é bastante grande. Sabe, eu sou aquela pessoa que muitas vezes suporta situações, está de boa, mas quando a coisa realmente chega num lugar, me estressa, sou aquela pessoa que tende a explodir, sabe? E cada uma pessoa vai ter sua forma de trazer sua ira, sabe? Vai ter sua forma de realmente demonstrar a ira. Tanto que a gente consegue ver numa sala de aula. Vamos supor, você está na sala de aula, aí a turma está bagunçando, e aí o professor chega na hora do intervalo, aquela aula pré-intervalo, o professor chega e fala: olha, vocês estão bagunçando demais, não vão ter recreio. O que acontece na sala de aula? Sempre vai ter uma pessoa logo que vai gritar: professor, isso é injusto, professor, isso é errado, não pode fazer isso. Mas sempre vai ter também aquelas pessoas que não vão gritar, vão ficar caladinhas, só olhando, aí depois vai ficar com raiva, vão na coordenação falar, enfim, sabe? Diante de uma mesma situação que parece errada, ou de situações que parecem erradas, cada um tem sua forma de agir com raiva. Cada um tem sua forma de demonstrar a ira. E eu gostaria de realmente definir essas duas formas de mostrar a ira entre as pessoas que são explosivas e as pessoas que são implosivas, sabe? Implosivas. Tem pessoas que realmente explodem e tem outras que, enfim, explodem para dentro, como eu gostaria de falar. E realmente, a gente consegue ver que tanto as duas formas de demonstrar raiva podem ser pecaminosas, sabe? Podem ser formas de realmente afetar seu relacionamento com o Senhor. A primeira forma que eu gostaria de tratar é da pessoa explosiva. É aquela pessoa que, quando se ira, é aquela pessoa que está na sala de aula e fala logo, tipo, professor, isso é errado, professor, isso não é justo. É aquela pessoa que demonstra raiva, que a gente olha para essa pessoa explosiva e sabe, essa pessoa está com raiva, essa pessoa é uma pessoa irada, essa pessoa é uma pessoa que explode fácil. E muitas vezes a gente consegue ver que
pessoas demonstram a questão da ira através dessa forma explosiva, sabe? E aí a gente consegue ver que isso também está na Bíblia, sabe? Pessoas que demonstram essa forma explosiva. E eu gostaria de pegar o primeiro exemplo de pessoas que demonstram dessa forma, a história de Jonas, sabe? Todo mundo sabe a história de Jonas. Jonas, ele era um homem que foi chamado para o Senhor para pregar a Nínive. Deus chegou a Jonas e disse: Jonas, vá para Nínive pregar para os ninivitas, pois eu trarei o fim a eles. E aí o que Jonas fez, galera? Ele foi para onde? Tá faltando EBD a galera? Foi para Tarsis. Nínive era para lá e ele foi para Tarsis. Ele foi no caminho contrário. E aí Jonas, como vocês já sabem, estava no barco, foi comido pela baleia. Não foi baleia, foi um peixe grande. E ali Jonas foi engolido pela baleia e depois de 3 dias ele é cuspido pelo peixe grande e vai para Nínive pregar. E a gente consegue ver que Jonas, nessa situação de ir para Nínive, ele foi lá, pregou a palavra do Senhor, e aí os ninivitas se arrependeram do seu pecado e foram salvos. E aí chega na parte mais importante do livro de Jonas, que nenhuma história, quase ninguém fala desse momento, que é no capítulo 4, onde Jonas, ele fica irado diante da situação, sabe? Jonas chegou no Senhor e realmente ele ficou irado. Ele disse: Senhor, como é que pode? Você salvou os ninivitas, esse povo que estava pecador, que estava pecando, e foi só eu pregar a palavra, eles se arrependerem, que eles foram salvos, como é que pode? E Jonas realmente ficou irado com o Senhor. Ele ficou muito realmente revoltado. Tanto que ele falou assim: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me passei a fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E aí a gente consegue ver que Jonas, nessa situação, ele se ira com o Senhor porque ele salvou outro povo. Claro que isso tem uma situação política, que Jonas se achava que era o povo escolhido, era Israel, e que somente eles mereciam o perdão do Senhor. Mas Jonas se ira naquela situação diante da revolta do Senhor ter salvo um povo pagão. Ou seja, Jonas do nada explodiu de uma forma e ainda disse que queria morrer, sabe? Jonas chegou ao ponto de dizer: é melhor para mim morrer do que viver. Ou seja, aquela pessoa que explode diante de uma situação, se acha altamente injustiçado, se acha que realmente está sofrendo por um problema e do nada, sabe, explode, joga logo, enfim, joga logo o balde para cima. E aí até o Senhor chega em Jonas e disse: você tem alguma razão para essa fúria? Ele pergunta a Jonas, né? E ali a gente consegue ver que no final Deus ensinou a lição para Jonas, de que realmente aquele povo merecia misericórdia porque Deus é misericordioso. Mas diante dessa situação, eu gostaria de realmente falar sobre essa atitude de Jonas, de que Jonas é uma pessoa que logo explode, logo, enfim, expande sua forma de ira. Ela é aquela pessoa que realmente age de uma maneira muito impulsiva, que pede logo para morrer, sabe? Que pessoa pede logo para morrer? Que pessoa realmente diante da situação vai logo para o extremo, sabe? E a gente consegue ver que Jonas diante da situação, é essa pessoa. É como se fosse uma criança, porque não ganhou um brinquedo, se joga no chão da rap e fica chorando. Todo mundo já viu essa situação, todo mundo já passou por essa situação, de ver uma criança no chão chorando: mãe, eu quero esse brinquedo, eu quero. E é muitas vezes a ira de teimosia, é a ira de não seguir a palavra do Senhor. E ali a gente consegue ver que Jonas é essa pessoa que é explosiva. Da mesma forma, eu consigo ver isso em Pedro, sabe? Pedro, o apóstolo. A gente consegue ver que Pedro, muitas vezes, pelo seu comportamento sanguíneo, eu acho que vocês devem saber o que é sanguíneo, Marcão e Paula, como pessoas da psicologia, já devem ter trazido esse termo para cá, mas é uma pessoa que age de forma muito impulsiva. E a gente consegue ver que Pedro, por ser uma pessoa impulsiva, ele acaba realmente agindo, sabe, diante das situações com muita espontaneidade, muito... Enfim, isso também através da ira. A gente consegue ver no livro de Marcos que Pedro, ele estava ali com o Senhor, e aí o Senhor pergunta: quem vocês acham que eu sou? E Pedro fala: você é Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Cristo chega em Pedro e diz: muito bem, Pedro, você vai ter a chave do paraíso. Enfim, de outra forma, ele respondeu dessa forma. E aí, depois disso, o Senhor falou que ele iria ser entregue na mão... Deixa eu até ler aqui.
E aí ele falou, é necessário que o Filho do Homem tenha que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciões, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres, ser morto e ressuscitar 3 dias. Diante da situação, Jesus estava falando com seus discípulos, falou que ia ser morto, falou que ia sofrer. E aí Pedro, nessa situação, por ser uma pessoa impossível, ele chegou logo e disse, Jesus, vem cá para o cantinho. Aí chegou em Jesus e falou, deixa de inventar, você não vai ser. A Bíblia diz que Pedro repreendeu Jesus diante daquela situação. Pedro, diante de uma pessoa impossível, ficou irado, disse, como é que pode? Jesus, que ia ser rei, vai morrer. Como é que pode? Essa pessoa que chegou, disse que ia reinar, vai ser morto e rejeitado pelos seus. Pedro ficou irado, e dentro daquela situação ele foi lá e repreendeu Jesus, como diz a Bíblia. Mas diante da situação, Jesus chegou e disse, afaste-se de mim, Satanás, porque essas coisas são de Deus, não são as coisas que pois você não pensa nas coisas de Deus, mas já dos homens. E aí Jesus repreende Pedro. E aí a gente consegue ver que Pedro também é essa pessoa que age de maneira impulsiva. É aquela pessoa que age de maneira explosiva. Diante de uma coisa que ele não concorda, que não acha certo, ele vai logo para cima. Ele diz, não está correto, não está certo. Enfim, aquela pessoa que expande sua voz, sabe? E a gente consegue ver que, realmente, pessoas que são explosivas têm o seu lado bom, que são pessoas que a gente sabe que são pessoas que estão iradas. Quando a gente vê Pedro, Jonas, pessoas que realmente agem dessa forma de ira, a gente sabe, essa pessoa está irada. Então é uma pessoa mais fácil da pessoa chegar, conversar, assim como Jesus fez. Porém, realmente é errado, porque é uma pessoa que muitas vezes toma atitudes impulsivas, toma uma atitude rápida, toma uma atitude que muitas vezes vão se arrepender depois. Porém, também existe as pessoas que são implosivos. São pessoas que guardam a sua ira, que explodem para dentro, que quando vão realmente se irar, não demonstram de maneira externa, mas interna. E aí, a gente consegue ver que existem muitas pessoas que são assim, sabe? São pessoas que quando estão com raiva, elas não falam. Eu acho que realmente aqui a gente está tratando de pessoas adolescentes, mas tem alguns jovens aqui, jovens já namoram. Todo relacionamento vai ter isso, acredite. A pessoa chega na mulher e pergunta, amor, tá tudo bem? E ela fala, tá, mas na verdade não está. Sempre tá, tem essas situações. É normal. Mas é tipo isso, sabe? Pessoas que não demonstram a raiva, não demonstram aquilo que estão sentindo. E realmente, isso muitas vezes demonstra a ira, sabe? E aí, a gente consegue ver que essas pessoas que são implosivas, muitas vezes se iram tanto quanto aquelas pessoas que são explosivas, sabe? São pessoas que atuam, que estão com raiva e sua raiva não são demonstradas de maneira externa. E por isso, às vezes, muitas consequências acabam tendo consequências grandes. E um grande exemplo disso que eu gostaria de tratar é sobre a história de Caim, sabe? Todo mundo aqui sabe a história, alguém aqui já sabe a história de Caim e Abel, né? Depois que Adão e Eva caíram no Éden, Deus deu a bênção deles terem 2 filhos. E os filhos foram Caim e Abel. E naquela época, eles começaram a oferecer ofertas ao Senhor. E aí Caim trabalhava, eu posso falar até heresia, mas enfim, Abel era uma pessoa que trabalhava no gado, no rebanho, e Caim era uma pessoa que trabalhava na vegetação. E ali, Deus, quando foi receber a oferta de Abel, Deus gostou da oferta de Abel. Porém, quando foi receber a de Caim, Deus não recebeu, sabe? Deus somente queimou a de Abel. E ali a gente consegue ver que Caim ficou irado dentro daquela situação. E diz assim a Bíblia. Então, Gênesis 4, do versículo 4 a 8. Não precisa abrir, eu vou contar aqui a história. Então Abel disse... Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com partes gordas. O Senhor olhou para o agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim, por que está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você o fizer bem, não se levantará? Se porém não fizer, sabe que o pecado espreita a porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim falou ao seu irmão Abel, vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. A gente consegue ver nessa situação que Caim é uma pessoa implosiva. A gente consegue ver que quando Caim, diante
da oferta que Abel de Caim não recebeu a de Abel e não a de Caim, Caim ficou com o semblante mudado. Ele foi a pessoa que realmente mudou seu semblante e a gente consegue ver que ele não expressou sua ira diretamente. Tanto que o Senhor chegou, o Senhor, como sabe do coração de cada um, chegou e perguntou: você não tem motivo para estar irado, mude essa ira, senão você vai sofrer, senão o pecado vai te dominar. E a gente consegue ver que nem Abel sabia que Caim estava com raiva. Tanto que Caim chegou em Abel e disse: vamos ali no campo? Bora? De boa. E foi lá e acabou matando, sabe? A gente consegue ver que Abel é uma pessoa implosiva. É uma pessoa que realmente age e sua ira é demonstrada de maneira para dentro. Tanto que as consequências trouxe de matar o outro. E aí você pergunta: mas Miguel, eu acho que minha ira nunca me levaria a matar ninguém. E amém por isso, né? Ainda bem que não temos nenhum assassino aqui. Porém, a própria Bíblia fala o seguinte: você que guarda a ira do seu irmão está agindo como homicida. Em 1 João, capítulo 3, versículo 15 diz: quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Jesus veio realmente para dizer isso, de que se você guarda ódio do seu irmão, você está praticamente o matando, assim como Abel, não de maneira física, mas de maneira realmente na sua vida. E muitas vezes pessoas que são implosivas agem, uma pessoa faz o mal por ela e ela fica com raiva interna e ela demonstra um ódio pelo seu irmão, não um ódio que demonstra de maneira física, de maneira corporal, mas um ódio interno, sabe? E aquele ódio é basicamente como se você estivesse matando a outra pessoa. E realmente, sabe, a gente consegue ver que essa atitude, tanto explosiva de demonstrar a ira, como implosiva de guardar a ira para si, traz consequências. Essa pessoa que guarda a ira para si é uma pessoa que acaba afetando a vida da outra pessoa. É uma pessoa que realmente, uma pessoa comentou alguma coisa ruim e ela diz: beleza, tudo certo. E aí começa a ignorar a outra pessoa, começa a, enfim, menosprezar a outra pessoa. A outra pessoa vai falar com o outro e a pessoa diz: não, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas enfim, continua com ódio, continua guardando um rancor interno. Ou seja, nós temos essa forma de irar. Tanto uma forma de... pessoas podem demonstrar ira, tanto de maneira grande, de maneira verbal, de maneira física, como também guardando para si, guardando o rancor, guardando o ódio, sabe, no seu coração. E como a palavra diz, matando o seu irmão. Muitas pessoas que eu vi disseram: tal pessoa fez essa coisa contra mim. Por mim, essa pessoa já está morta. É uma pessoa que realmente, no final de contas, não fez nada, não agiu de maneira física contra a pessoa, mas matou ela no seu coração. Ignora e vive dessa forma. Então, realmente, saiba que a gente possa identificar em nosso coração. Como está agindo nossa ira, nosso coração? Nós somos pessoas que demonstram a ira de maneira externa ou somos pessoas que guardamos nossa ira? Que, enfim, guardamos no fundo do nosso coração, odiamos a pessoa e não falamos mais com ela, sabe? Enfim, no final de contas, todos nós demonstramos de alguma dessas formas, de maneiras pequenas, através da nossa natureza corrompida, alguma dessas formas de se irar, sabe? E que a gente possa resguardar nossa ira e não deixar que a gente caia, sabe, diante disso. E aí, realmente, diante dessas duas formas de se irar, eu vou para o nosso terceiro e último ponto, que é como nós lidamos com a ira. Diante disso, a gente necessita tomar como parâmetro coisas que a gente deve fazer diante das situações que realmente nos levam a ficar com raiva. E aí, a gente sempre vai ter situações que a gente não vai saber como agir. E para isso a gente precisa saber que realmente tem forma de a gente tratar da ira. E aí, quando eu estava pregando, quando eu estava falando com o Marcão, e o Marcão chegou para mim e falou: Miguel, eu falei que queria pregar sobre a ira, o Marcão chegou em mim e disse: Miguel, eu tenho uma história muito massa para você contar, uma história que aconteceu com você. E aí eu me lembrei, e aí foi uma história que eu estava realmente procurando algo para contextualizar a pregação, e quando o Marcão contou essa história que aconteceu comigo, eu realmente disse: não, eu tenho que falar ela no culto, com certeza. Foi o seguinte, galera. Eu antigamente malhava numa academia, na mesma academia de hoje, só que ela era em outro lugar. Ela era no empresarial. E aí, esse empresarial era uma parte de baixo do prédio, e aí de cima era prédio normal, era prédio residencial e embaixo era empresarial. E aí eu malhei nessa academia de tarde. Eu deixei meu carro no estacionamento que é externo e fui malhar na academia. Após isso, eram as 4 horas, e aí um amigo meu que mora no prédio disse: Miguel, sobe aqui pra gente jogar um basquete?
E aí eu fui ver com um vigia, tipo, o guarda lá disse, que horas fecha o empresarial? Ele disse, 6 horas. Eu disse, beleza. Eu deixei meu carro no estacionamento, estava lotado a rua, não tinha nem vaga. Eu disse, não, então eu vou deixar meu carro no estacionamento do empresarial, estava aqui, eu já sou cliente da loja, e vou subir para jogar basquete com meus amigos e volto antes disso. Beleza, eu fui lá, joguei basquete, quem estava até comigo era Tigas, que é da Rede Livre Altiplano, Aeroclube. E aí, a gente jogou basquete, tudo, beleza. Aí, quando terminou lá, me lembro que era 5h45, eu desci para o estacionamento. Assim que eu cheguei no estacionamento, o portão estava fechado e só tinha meu carro lá dentro trancado. Tipo, um estacionamento gigante e só aquele carro trancado. E eu fiquei, caramba, trancaram meu carro aqui, não é possível isso. E eu olhei o relógio, era 5h45, eu já tinha marcado com minha noiva de ir para o aniversário da tia-avó dela. A gente já estava tudo marcado e eu fiquei, meu Deus, meu carro está preso no estacionamento, o que eu vou fazer? Aí eu cheguei no porteiro e falei, opa amigo, já tinha falado com você antes, fechei 6 horas, né? Pode abrir o estacionamento para mim? Ele disse, não. O segurança, que está responsável pela chave do estacionamento, já foi embora, ele foi para casa antes. Eu fiquei, como assim foi para casa antes? Você deixou meu carro lá. E aí meu carro estava trancado no estacionamento, sem eu conseguir abrir. E aí eu fui lá, aí fui no gerente da empresária, ele disse, não tem como, a chave está somente com ele. Só quem tem essa chave é o segurança e o dono do empresarial. E ele mora nesse prédio, mas ele nem está em casa, não sabe nem quando voltar. Aí o meu coração começou a guardar, arrancou tudo. E aí chegou um momento que eu fui falar de novo, e aí o cara disse, não tem jeito não, vai ter que deixar o carro aí e só pegar amanhã. Nessa hora meu coração, enfim, apertou o botãozinho da raiva. Meu divertidamente apertou bastante. Só sei que, diante disso, eu pulei o muro do estacionamento, já faz 2 anos isso, então já prescreveu o crime. Eu pulei o portão do estacionamento, fui no meu carro, eu sou corretor de imóveis, aí eu guardava uma marreta na mala. Só sei que eu peguei essa marreta e uma chave de fenda e comecei a danar no cadeado de raiva. Eu disse, não é possível que não abra. E nessa hora, estava só eu e Tigas. Calma, Miguel, calma, não. Tenho que sair disso, é meu direito de ir e vir. Não é possível que não consiga sair. Esse cara está tirando meu direito. Está me trancando aqui, me privando. E realmente, a gente consegue ver que o cara estava errado. Ele tinha... A gente sabe que direito de estacionamento tem que ter um estacionamento horário, aberto de tal a tal hora. E a gente viu que ele errou, enfim. Mas aquela situação me fez agir com raiva. Tanto que eu bati com todo no cadeado, mas o cadeado não, de maneira alguma, se arrombou. E aí depois chegou o Marcão e disse, calma, Miguel, calma. Não sei como o Marcão chegou, é porque ele mora do lado. Aí Tigas tinha chamado, acho que ele ligou dizendo, Miguel tá com raiva aqui, quebrando o estacionamento. Só sei que eu agi com muita raiva. Nessa situação, a gente consegue ver que eu não consegui, obviamente, abrir o cadeado, porque era um cadeado muito grande. Só sei que diante do barulho de batendo, no instante apareceu o dono do estacionamento, abriu o cadeado e eu saí com o carro. Ele chegou lá bem de boa, viu batendo, abriu e disse, pode sair. Aí eu fiquei, tá bom. Pois é. Ou seja, galera, não deu certo, a marreta não funcionou de nada, foi quase. E a marreta era de como é, aquelas borrachas grossas, se fosse de ferro estaria saindo feixe, faísca, enfim. Só sei que dentro dessa situação, eu mirei, sabe? Porque foi uma situação que eu vi que estava errado. O cara não botou a placa no estacionamento, o cara não disse uma hora para mim e não funcionou. O funcionário do estacionamento saiu antes da hora, eu acho que é porque era no sábado, ele queria aproveitar a família, enfim. Não sei, talvez, não sei o que aconteceu, mas só sei que eu me vi injustiçado naquela situação. Porém, o que aconteceu diante da injustiça daquela situação? Eu não agi, eu mirei, mas eu não agi de maneira correta, sabe? Obviamente. Eu creio que realmente tinha formas melhores de agir naquela situação do que pegar a marreta e tentar arrombar o cadeado. Mas realmente, muitas vezes em nossas vidas, a gente vê situações que são formas que a gente fica injustiçado, que a gente fica com raiva, e a gente tenta agir de uma forma que não contribui, sabe? A gente vê o pecado, a gente vê pessoas que machucam a gente, porém a gente toma atitudes que acabam
não agindo de maneira correta, não agindo de maneira como Deus quer que a gente haja. Por isso, eu estava lendo um livro sobre ira, que Marcão me passou, que é do Dr. Gary Chapman, que é dos 5 Linguagens do Amor, para quem conhece esse livro. É um autor muito bom. Infelizmente, esse livro saiu de linha no Brasil. Mas ele fala basicamente uma coisa. Antes da gente irar, quando a gente se irá diante de uma situação, diante de uma coisa injustiçada, a gente tem que tomar 2 atitudes. A primeira é refletir se a nossa ira é uma ação que está considerando positiva, ou seja, tem um potencial com o errado e tornar o relacionamento saudável, de lidar com o errado, e também se nossa ação é amorosa, ou seja, é concebida para o benefício da pessoa com a qual eu estou irada. Ou seja, antes da gente se irar, a gente tem que tomar essas 2 perguntas. A atitude que eu vou fazer diante da ira é uma situação positiva? Essa atitude que eu estou fazendo é uma situação amorosa? É uma atitude que realmente envolve um relacionamento saudável, que tem um potencial de lidar com o erro? É uma atitude que vai privilegiar o outro, sabe? Essa minha atitude de ira realmente não foi uma situação positiva, porque é uma situação que eu queria quebrar um cadeado. Mas se eu tivesse agido de uma maneira realmente positiva, eu teria buscado outras formas, mesmo que a forma mais positiva fosse deixar para lá. E a situação amorosa é tipo pensar como outra pessoa vai lidar com isso, sabe? Como a outra pessoa realmente vai, diante dessa atitude, ficar. E aí, realmente, a gente sabe que nós tendemos a ser pessoas que se iram. A gente, às vezes, fica chateado com nossos pais. Nossos pais dizem para a gente fazer tal coisa. A gente, não, pai, não vai ser dessa forma. Fica com raiva deles. Às vezes, a gente quer sair para um lugar. Aí, nossos pais dizem, não, filho, você não vai. E aí, você diz, mas fulaninho vai. E aí, ele diz aquela frase que nos deixa mais com raiva ainda. Qual é, galera? Exatamente. Você não é todo mundo, é a frase que mais deixa raiva ainda. Ou tipo, a gente pergunta aos nossos pais, pai, eu posso ter um relacionamento com essa pessoa, eu posso namorar, tal, eu posso orar por essa pessoa para namorar, e nossos pais dizem que não, a gente fica com raiva. Ou na nossa sala de aula, a gente, diante dos professores, a gente fica com raiva da atitude que eles tomam, sabe? Ou enfim, várias formas de ficar com raiva do nosso dia a dia. Quanto nossos irmãos, todo mundo vai ter aqui um irmão para aperrear. Quem não tem um irmão para aperrear não sabe o que é ter um irmão. Não é não, Elda? A Adriel deve aperrear bastante. Enfim, estou mexendo. Todos nós temos irmãos que nos aperreiam. Enfim, situações que acabam nos levando à ira. E diante das situações, a gente sabe que nós devemos agir com a ira da maneira correta. Não apertando o botão da raiva de maneira descontrolada. Mas sim de formas que a gente possa realmente tomar atitudes positivas e corretas. Para finalizar, eu gostaria de trazer 5 pontos. Como que a gente realmente pode melhorar nossa ira. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre admitir conscientemente para si mesmo que você está irado. Esse é o primeiro ponto dentro da raiva que a gente tem, da ira. É a gente olhar para nós mesmos e dizermos, eu estou irado, sabe? Reconhecer esse erro. Muitas vezes nós, diante do momento, a gente não tende a reconhecer, ou diante de situações. A gente briga com a pessoa, a gente quer logo responder ela, mas a gente não para analisar. Será que eu estou agindo com raiva? Será que eu estou realmente reconhecendo isso? Muitas pessoas realmente acabam deixando isso passar. Mas o primeiro ponto para a gente controlar a raiva, controlar nossas atitudes de ira, é reconhecer que nós estamos irados. É muito difícil, galera, não é fácil. Mas o auto-reconhecimento é o nosso primeiro passo para que a gente possa mudar. O segundo passo é reprimir sua resposta imediata. E a banda já pode subir para o palco para que a gente possa continuar. E nosso segundo ponto é sobre reprimir sua resposta imediata. É a gente evitar aquele impulso inicial. Você acaba brigando com seu amigo, você acaba brigando com sua amiga, vocês discutem, vocês brigam. Enfim, vocês não concordam sobre o ponto e aí você fica logo com raiva. Ah, essa pessoa agiu dessa forma comigo. E a primeira coisa que você quer é fazer o quê? Dar o troco. Você quer logo agir com impulsividade, você quer logo, enfim, retribuir aquela forma. E aí, realmente, a primeira coisa que você deve fazer é evitar, sabe, a resposta imediata. Evitar o desabafo físico ou verbal. Evitar também essa pessoa que é explosiva. Evitar, enfim, logo se explodir, logo chegar na pessoa. Ah, você agiu errado comigo, você fez isso, você realmente está sendo uma pessoa, enfim, dessa forma, falar coisas que muitas vezes não vão machucar. Ou também você quer aquela pessoa implosiva, evitar também tomar esse impulso de fugir, de ficar em silêncio, de se isolar. Você tem que realmente agir de uma forma que não
que não tome, sabe, essa resposta imediata, que não haja com impulso. Esse é o nosso segundo ponto que você deve fazer diante da ira, é reprimir sua resposta imediata. O terceiro ponto que a gente consegue ver é localizar o foco da ira. Saber, enfim, perguntar, por que eu estou irado? O que é que está me trazendo a ira? Qual é a coisa que realmente está me fazendo, enfim, ter raiva da outra pessoa? Sabe? Eu estava lendo um livro de relacionamento atualmente com minha noiva e fala muito sobre isso. Sobre, enfim, diante de um problema, você deve, a primeira coisa que você deve fazer é reconhecer qual é o problema central. Muitas vezes, quando nós erramos com o outro, a gente acaba discutindo, sabe? Vamos supor que a outra pessoa fez algo que você não gosta. E aí você vai lá nela e fala, você errou nisso. E aí você também errou no passado, você errou tal dia, e começa a puxar várias coisas. E no final, nossa ira acaba puxando várias outras coisas. Você está com raiva porque seu amigo errou com você em uma área. E aí você já puxa outra área que seu amigo errou. E assim vai, sabe? E aí realmente, no final de contas, você deve buscar qual foi o centro do foco da ira. O que me deixou chateado com aquela situação. O que realmente me trouxe raiva, sabe? Dentro da situação do estacionamento, eu às vezes podia ter ficado com raiva de várias coisas. Eu podia ter ficado com raiva do segurança que não chegou, foi embora antes. Eu podia ter ficado com raiva do cara que não botou a placa no lugar certo. Porém, o centro da minha ira não estava nessas coisas. Estava no fato de meu carro estar trancado no estacionamento e eu não pude sair, sabe? E aí, realmente, a gente deve reconhecer o que é que nos causou a ira nesse momento. O que é que está no centro da nossa ira? O quarto ponto que devemos ter é analisar nossas opções. O que podemos fazer diante da ira que nós temos? Será que a gente como devemos agir com outra pessoa? Tem certas situações que nossa ira necessita que a gente fale com outra pessoa. Tem outras formas que a gente deve chegar de maneira mais, enfim, dura. Tem outras formas que a gente deve chegar de maneira mais amorosa. A gente, diante da ira, tem que saber quais são nossas opções que a gente tem, sabe? A gente sempre teve que identificar dessa forma. Tipo, se nosso professor erra com a gente, qual a atitude que a gente deve fazer? É chegar no professor para falar? Ou é, enfim, chegar numa pessoa superior para falar, sabe? Se nossos pais erraram com a gente, qual a atitude que a gente deve fazer? Seria falar com eles ou falar com, enfim, com outro pai? Ou, enfim, sua mãe errou com você fala com seu pai para falar com sua mãe, ou é falar diretamente com ela. Enfim, tenha atitudes, tenha opções. Saiba que diante do erro você tem realmente como agir. E acima de tudo, pense, será que a forma que eu estou agindo é uma forma de retribuir vingança? É uma forma de me vingar, sabe? Muitas vezes a gente consegue ver que nossa vida a gente quer se vingar das outras pessoas diante do erro. Porém, as primeiras opções que a gente deve ter realmente pensar é isso. É baseado no que a gente consegue ver em Romanos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Não quer dizer que, se uma pessoa fez algo errado com você, você vai dizer, não, Deus, eu não vou fazer nada, deixe que o Senhor mate essa pessoa. Não, não é isso que ele está falando. Está falando o seguinte, não, eu não vou fazer vingança com minhas próprias mãos, eu não vou retribuir um mal com o mal. Se a pessoa errou comigo, eu vou agir com uma opção amorosa com essa pessoa. Eu vou agir de uma forma que realmente eu posso demonstrar o que eu estou sentindo, mas de uma maneira correta com ela, sabe? E assim realmente deve ser. Analise as opções, analise o que você pode fazer. E o quinto ponto é, tome uma atitude construtiva. A gente consegue ver na palavra do Senhor, principalmente no texto que a gente leu inicialmente, de que a gente deve ser tardios para se irar-se. A gente deve ter atitudes realmente que sejam construtivas, que sejam, enfim, positivas e amorosas, que possam amar a outra pessoa. Se você se irou com alguma pessoa, se você está com raiva, está guardando rancor, ou enfim, ficou indignado com a situação, toma uma atitude positiva, sabe? Toma uma atitude de como o Senhor faria. Assim como diz os versículos que a gente leram, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Engana-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e logo depois que sai, esquece sua aparência. É como uma pessoa que está ali no espelho, olha e diz, esse é Miguel, eu reconheço ele, mas depois se esquece quem é, sabe? É uma pessoa que muitas vezes ouve sobre a palavra do Senhor, ouve,
de que realmente a gente deve amar nosso próximo, a gente deve amar os nossos inimigos, porém não a pratica. E muitas vezes na ira, na raiva, a gente acaba realmente não agindo com amor com nossos irmãos. E muitas vezes se manifesta de várias formas. Talvez a gente essa noite possa ter pessoas aqui que estejam realmente com raiva umas das outras, possam estar guardando rancor, possam ser pessoas que às vezes passam no corredor da escola, até mesmo da igreja, que nem se olham na cara porque está guardando rancor, sabe? Está guardando ódio. E que realmente a gente possa tomar atitude como Cristo, sabe? De amar o outro, amar aqueles que nos odeiam, agir realmente de maneira diferente com aqueles, sabe? Que realmente agem de maneira ruim conosco. Que a gente realmente possa ser pessoas que tomem atitudes positivas e amorosas. Possamos ser aqueles que amam o outro em vez de que odeiem. Possamos ser pessoas que realmente não buscam a vingança, porque a gente, como vê a palavra, a nossa ira não gera a justiça do Senhor, mas nossa ira realmente só vai trazer destruição. Porque, no final de contas, toda justiça pertence ao Senhor. Nada que a gente faça pelas nossas próprias mãos será justo. Mas que a gente possa entregar a nossa ira ao Senhor, sabe? A gente possa entregar a nossa raiva ao Senhor. Tanto a raiva que a gente explode, que a gente demonstra em nossas casas, às vezes gritando, às vezes falando alto, às vezes esperneando, como também a ira que a gente demonstra no nosso exterior, em nosso coração, o rancor que a gente guarda muitas vezes, sabe? Dentro dessa palavra, meus irmãos, eu realmente gostaria de falar sobre como Deus quer usar em cada um de nós, sabe? A gente vê na Bíblia um Deus que realmente fica com raiva do pecado, age com ira diante do pecado, daquilo que realmente não é santidade. Porém, ao mesmo tempo, a gente consegue ver um Deus que diz que é manso e humilde, sabe? Que vocês podem pegar o jugo dele, que o jugo dele é leve. É um Deus que realmente está à nossa disposição para dizer: meu filho, não guarde rancor, se entregue a mim. Se entregue, sabe? Entregue aquilo que está passando no seu coração diante de mim. Não fique com raiva das pessoas, não fique com raiva da ira, porque a ira só pertence a mim. Pegue meu fardo, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas em mim, sabe? E que realmente a gente possa ver esse Deus que se ira contra o pecado, mas que é manso e puro de coração. Que a gente essa noite possa, em nossas conexões, indo para casa, refletir, sabe? Como é que eu estou agindo com ira? Será que eu estou honrando a Deus no meu coração? Será que diante de situações que me deixam desconfortáveis, eu estou realmente agindo de maneira construtiva, amorosa? Será que diante dos problemas que aparecem no meu coração, eu realmente estou agindo de uma maneira a amar outras pessoas? E que hoje a gente possa realmente pegar nossas emoções e entregá-las ao Senhor. Porque muitas vezes elas são deturpadas, elas estão contra a palavra do Senhor. Mas o Senhor quer realmente que essa noite que a gente entregue nosso fardo a Ele. Tudo que nos deixe ansiosos, nos deixe tristes, nos deixe também alegres, nos deixe, enfim, que todos os nossos sentimentos a gente possa entregar ao Senhor para que Ele conserte. Porque somente Ele realmente consegue nos transformar a sua natureza. Nos transformar realmente é o que a gente deve ser. Que a gente possa realmente ser santo como Ele é. Se ter realmente todas as emoções que Deus tem, sabe? E agir como Jesus, sabendo se irar, sabendo ter momentos de alegria, sabendo ter momentos de chorar com os que só choram, sabendo os momentos de agir com ansiedade saudável, e entregando ao Senhor, sabe? Essa noite, tudo a Ele. Que realmente a gente possa entregar ao Senhor tudo o que passa em nossas mentes e que nos deixam atordoados, para que Ele possa cuidar. Amém? Que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho,
Amém, Senhor. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor é aquele Senhor que mesmo diante das tempestades, diante dos problemas, diante das dificuldades, o Senhor sempre está, Senhor, ao nosso lado. No final de contas, Paizinho, diante das circunstâncias da vida, nós encontramos alívio em Ti, Paizinho. No final de contas, Paizinho, diante de toda tempestade, de todos os problemas, nós sabemos que só terá, Senhor, a Ti, Paizinho, e somente a Ti nos apegaremos, Pai. Muitas são as dificuldades, Pai, em nossas vidas, na vida dos adolescentes, as dificuldades que passamos, Senhor, dia após dia, dificuldade com os pais, dificuldades na escola, problemas com amizades, problemas com relacionamentos, problemas diversos, Paizinho, que nos atordoam e que nos deixam, Senhor, muitas vezes estressados, com raiva, guardando, Senhor, rancor em nossos corações. Mas que a gente possa, Senhor, saber que, no final de contas, somente a Ti, Senhor, teremos nossa âncora. Somente a Ti, Senhor, podemos nos entregar, Paizinho. Porque, Senhor, Tu nos mostras o caminho, Pai. Tu mostras o caminho de, realmente, onde a gente possa entregar nossos pecados, entregar aquilo que o mundo diz que é valor. E, realmente, Paizinho, entregar aos Teus pés, Senhor, nosso orgulho, nossa ira, muitos dos nossos pecados, Paizinho. Porque o Senhor é aquele que nos perdoa, Pai. Mesmo muitas vezes a gente vendo, Senhor, o Senhor agindo com ira sobre aqueles que pecam contra Ti. No final de contas, a gente vê, Senhor, que não há ira para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há ira para aqueles que estão, Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro. Não há ira, Senhor, para aqueles que realmente entregaram sua vida e os mudaram, Paizinho. Realmente ouviram sua palavra e a praticaram, Pai. Que realmente a Rede Livre Altiplano seja uma rede livre onde adolescentes possam praticar a Tua palavra, Paizinho. Não agindo de acordo com o padrão desse mundo, mas sendo diariamente, Senhor, transformado, baseado no Seu padrão, Paizinho. Que a gente possa, Senhor, essa noite ser cada vez mais transformado por Ti, Paizinho. Nós sabemos que nós continuaremos pecadores, continuaremos tendo, Senhor, o pecado afetando nossa natureza, mas dia após dia, Senhor, culto após culto, que sexta após sexta, Paizinho, todas as semanas, buscando cada vez mais sermos parecidos com o Senhor. Que a Rede Livre Altiplano seja uma rede que busque, Senhor, transformar, Senhor, baseado no Teu reino, Paizinho. Que cada adolescente aqui possa, Senhor, essa noite entregar-se, Paizinho, diante de Ti. Entregar aquilo que o aflige, entregar aquilo que o machuca, entregar, Senhor, muitas vezes, Senhor, aquela raiva que está guardando dos seus pais. Chegar essa noite em casa e dizer: Pai, me perdoe por agir dessa forma. Pai, me perdoe por agir dentro dessa situação. Ou chegar no seu amigo e dizer: meu amigo, me perdoe pela forma que eu agi com você hoje. Me perdoe pelo ódio que eu estou guardando, pelo rancor que eu estou guardando de Ti. E que possa realmente, no final de contas, transformar, Senhor, sua vida. Muitas vezes, Senhor, dá a outra face, amontoar brasas vivas na cabeça do outro. Realmente, Paizinho, que a gente não possa nunca pagar o mal com o mal, nem se vingar, Paizinho, mas somente confiar em Ti, Paizinho, sabendo que o Senhor cuida de nós. Nos ajude, Paizinho, a sermos cada vez mais transformados de acordo com a Tua palavra. Que sejamos praticantes dela, Paizinho. Tem misericórdia de nós e que a gente realmente possa cada dia mais buscar, Senhor, essa caminhada, passo após passo. Obrigado, Paizinho, por essa noite. Obrigado por tudo que está acontecendo, Paizinho. Que as conexões dessa noite possam ser produtivas. Que haja um verdadeiro compartilhar. Que haja um verdadeiro transformar, Senhor, nelas. Que não seja algo superficial, mas seja realmente algo profundo, onde cada adolescente possa chorar, se alegrar, falar, Senhor, daquilo que está acontecendo em sua vida. Transforma, Senhor, essa rede. Que cada vez mais possamos ser adolescentes transformados e que vivem cada vez mais como cópias de Jesus. É assim que te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Uou! Valeu, Rede Livre. Vamos para conexões agora, ter esses momentos maravilhosos. Isso aí. E para você que está nos acompanhando online, uma bênção ter vocês aqui e que você possa ser abençoado na sua casa. Valeu! Tamo junto!